Salmo de número 19, todos acharam? Durante toda essa semana eu tenho meditado nesse salmo, estudado esse salmo, e a minha oração é que Deus nos dê a sua graça, para que eu consiga comunicar aos irmãos alguma dessas riquezas que o salmista Davi expressa aqui nesse salmo tão lindo, um dos meus prediletos, ao lado do Salmo 1 e junto com o Salmo 119, porque todos eles falam da mesma coisa, falam na preciosidade da lei de Deus, fala da excelência da palavra de Deus, fala do inestimável valor que a palavra de Deus deve ter para cada pessoa. E é exatamente esse o assunto que nós queremos pensar com os irmãos, o inestimável valor da palavra de Deus. À luz desse salmo, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa, outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem palavra, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o som, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói e percorre o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus até a outra e vai o seu percurso e nada refoge o seu calor. Agora você vai ver que ele vai mudar o tom da sua mensagem. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Você pode ler comigo, verso 7, junto. A lei do Senhor é perfeita. Mais uma vez, a primeira frase. Repita a primeira frase. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Junto, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve das que são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Bem forte. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Senhor, rocha minha e redentor meu. Podeis sentar. Queridos, você que está em casa,
está ouvindo esse culto, está participando, e agora a mensagem, quero te dar a sugestão de compartilhar com um amigo seu o link do nosso canal, para que ele também tenha a oportunidade de ouvir a palavra e você assim faça um trabalho de um evangelista, compartilhando então essa oportunidade de ele ouvir a palavra. Ainda que ele não assista agora, depois ele vai clicar lá e vai assistir. A propósito, eu sei que tem muitas pessoas que ainda não são inscritas no canal da igreja. É muito importante que todos nós sejamos inscritos no canal da igreja, e é importante que a gente use essa ferramenta para compartilhar as Escrituras, para compartilhar o Evangelho. Como o bispo disse no início, a tecnologia precisa ser nossa aliada. Nós precisamos usar essas ferramentas para poder promover o Evangelho de Jesus Cristo. Chega de tanta coisa ruim que existe na internet. Vamos promover as coisas boas. E quando você envia o link do culto, da pregação, você está mostrando a verdade para outras pessoas. Vamos então ao Salmo 19. Este Salmo 19, ele é um exemplo clássico das riquezas que nós podemos encontrar quando nós paramos para meditar nas Escrituras. E quando eu li esse salmo, isso me veio à mente. Davi escreveu diversos salmos no nosso saltério. Você vai ter muitos salmos escritos por Davi, e esse é um deles. E por que Davi escreveu esses salmos? Porque Davi parava para meditar, para refletir, para poder pensar nas coisas de Deus, na palavra de Deus. E esse salmo que o Senhor inspirou para ele foi fruto desse momento de meditação, desse momento de reflexão, que ele parou para olhar para a criação de Deus e depois pensar sobre a lei de Deus, que são os dois assuntos que ele trata nesse salmo. Entretanto, a nossa preocupação como pastores é que a nossa geração, ela tem perdido o hábito da meditação nas Escrituras. Às vezes nós até lemos rapidamente a Bíblia, mas meditar é muito mais que simples leitura. Grave essa frase, repita comigo: meditar é mais do que ler. Mais uma vez, meditar é mais do que ler. Os tesouros das Escrituras, as riquezas das Escrituras, quando nós olhamos para a história da igreja, quando nós olhamos para o próprio Davi, que escreveu vários salmos, nós vemos então esse tesouro que é compartilhado quando nós paramos para meditar nas Escrituras. Não só uma leitura, não, mas uma leitura junto com um trabalho mental de meditação. E aí então a palavra do Senhor chega não só na nossa mente, mas como chega também no nosso coração. Certamente a falta de meditação é o principal motivo da nossa superficialidade em nossa vida cristã, da nossa pouca intimidade com Deus e de muitas outras deficiências que acontecem na nossa
jornada como cristão. Se nós formos analisar caso a caso, nós vamos ver que a raiz do problema está justamente na nossa pouca meditação das Escrituras. No pouco tempo que gastamos para ouvir Deus, no pouco tempo que gastamos para conhecer sobre Deus, no pouco tempo que gastamos para deixar que a sua palavra encha a nossa mente e encha o nosso coração. Então, esse Salmo 19 é um convite ao exercício da meditação nas Escrituras, é um convite à prática ou retorno da prática da meditação das Escrituras, como uma forma de nós recebermos de Deus os tesouros que estão na sua palavra à nossa disposição, desde que gastemos tempo em meditar na sua palavra. O Salmo 19 ele está dividido em duas partes. Você deu para perceber na leitura. Na primeira parte, você observou que vai do versículo 1 ao verso de número 6. Nessa primeira parte, o salmista ele expressa sua grande admiração, sua grande adoração pelo que Deus nos revelou sobre ele na sua própria criação. Alguém já disse que a criação ela é um livro sem palavras. E o próprio texto mostra isso. Não tem palavras, é silenciosamente. Mas quando você olha para aquele sol, quando você olha para aquele céu azul, quando você olha para toda a vegetação que Deus criou, quando você olha para os animais, quando você olha para o oceano, quando você olha para os rios, enfim, quando nós olhamos para todas as coisas, é inegável que isso não foi fruto do acaso. É inegável que todo esse universo grandioso que nós temos, com leis tão inteligentes, não poderia partir de uma simples explosão. É inegável que existe um Deus criador de todas as coisas. E o que a primeira parte desse salmo nos revela é que Deus fez questão de dar a sua assinatura como criador em tudo que Ele fez. Tudo que Deus fez, você vai ver esse requinte do bom gosto, você vai ver esse requinte da sabedoria, você vai ver esse requinte da grandiosidade. Tudo que Deus fez tem uma assinatura: eu sou o Criador. E esse salmo nos mostra exatamente isso. Na revelação que nós recebemos pela criação, nós podemos então saber que existe um Deus. Existe um Deus. Acontece que o homem, diante dessa revelação que ele recebeu, através da criação, ele não glorificou a Deus. Ele não reconheceu Deus por detrás de todos os seres criados. Ao invés dele reconhecer Deus como Criador, diz o apóstolo Paulo, escrevendo sua carta aos Romanos, que ao invés dele adorar o Deus Criador, ele passou a adorar criaturas como Deus. Romanos capítulo 1 diz que o homem tornou-se idólatra, adorando a criação em vez do Criador. Quem já não ouviu falar aquele pensamento muito comum que defende que a divindade é a própria natureza, o universo é o Deus que eu acredito? Às vezes você conversando com pessoas, você acredita em Deus? Acredito. É a natureza.
A natureza é a divindade. Ou seja, confunde-se a obra do Criador com o próprio Criador. Esse equívoco é muito comum, principalmente no meio de pessoas intelectuais que querem dizer que a própria natureza é a própria divindade. Mas fala para o seu irmão, isso não é verdade. Existe um Criador. E existe um Criador que nos é revelado através desse livro, através dessa palavra, que é justamente a segunda parte do Salmo, onde nós queremos gastar mais tempo. É através dessa palavra que nós conhecemos que o nosso Deus é um Deus pessoal. O nosso Deus tem personalidade. O nosso Deus tem atributos. O nosso Deus nos deixou a sua palavra. O nosso Deus se relaciona com o seu povo. Tudo isso nos é revelado através desse livro que nós chamamos hoje de Bíblia. E eu coloquei aqui anotado: a Bíblia é o nosso grande tesouro. A Bíblia é o nosso grande tesouro. Então, na segunda parte desse salmo, que vai dos versos 7 a 14, nós temos uma descrição dessa revelação que Deus nos deu através da sua lei. Você lembra lá de Moisés? Quando Deus tira o povo do Egito, quando Deus leva o povo lá para o deserto, qual foi a primeira coisa que Deus providenciou para o seu povo? Uma porção da sua palavra. Deus chama Moisés e entrega a Moisés o quê? Uma porção da sua palavra, que nós chamamos de 10 mandamentos, está lá em Êxodo 20. Então, o que nós aprendemos nessa segunda parte do Salmo, nessa revelação muito maior, muito mais detalhada, revelação essa que o próprio salmista descreveu aí como perfeita. Lê de novo o verso 7, só a primeira parte. O que ele diz que a lei de Deus é? Mais forte, a lei é perfeita. Por essa palavra nós conhecemos Deus. Por essa palavra nós conhecemos Jesus Cristo. Por essa palavra nós conhecemos o plano da redenção para todos os homens. Esta é aquilo que nós chamamos de uma revelação especial de Deus, uma revelação específica de Deus, uma revelação que Deus abre os seus tesouros para nos mostrar a riqueza que nós recebemos. Ontem, nos adolescentes, João começou a pregar sobre o papel da Trindade na salvação. E ele falou, baseado na primeira pessoa da Trindade, o que o Pai fez para providenciar a nossa salvação. E Efésios capítulo 1 responde o que Deus fez para providenciar a nossa salvação. Diz que antes da fundação dos séculos, antes que Deus criasse todas as coisas, Deus já tinha um plano para salvar o pastor Sérgio, Deus já tinha um plano para salvar o pastor Ronaldo, Deus já tinha um plano para nos salvar. Ele já sabia que você estaria aqui hoje participando desse culto. Ele já tinha tudo definido na sua onisciência. Isso é fantástico, irmãos. É esse Deus que se revela para nós através da sua palavra, e é essa palavra que nos revela o seu Filho Jesus Cristo, como nós vamos ver a seguir. Então, observamos nesses versos 7 a 10, que o salmista descreve para nós algumas características da palavra de Deus. Você viu aqui
Tem pelo menos 6 delas, mas nós não vamos falar de todas, vamos falar só de 3. Tem aqui 6 sinônimos que ele usa para a palavra de Deus. Ele fala que ela é a lei, que ela é o testemunho, que ela é o preceito, que ela é o juízo. Mas tudo ele está falando da mesma coisa. Ele está falando da palavra de Deus. Então, nos versos 7 aos versos 10, dá uma olhadinha na sua Bíblia. O que o salmista está nos ensinando? Ele está nos ensinando sobre as características da palavra de Deus, sobre, numa linguagem bem simples, sobre as qualidades da palavra de Deus, ou melhor ainda, traduzindo, ele está dizendo o que a Bíblia afirma sobre ela mesma. O que Deus fala sobre sua própria palavra? Ele fala o que está registrado aqui, essas características, essas qualidades da palavra. E outra coisa que ele faz aqui no Salmo, você viu aqui? A lei é perfeita. Olha o verso 8, os preceitos do Senhor são retos. Olha o verso 9, o temor do Senhor é límpido. Olha o verso 10, são mais desejáveis do que o ouro. É o que Deus está ensinando através de Davi, as qualidades da sua própria palavra. E não só as características ou as qualidades, mas ele também fala qual é a importância que ela deve ter para nós, qual é a utilidade que ela deve ter para a nossa vida. E com isso ele está querendo nos dizer 2 coisas, e é o que eu quero chamar a atenção dos irmãos para nós pensarmos, tanto nas características da palavra de Deus, quanto naquilo que ela pode produzir no nosso coração, ou seja, resultado. Qual o resultado que a palavra de Deus produz no coração do homem? É disso que esse salmo está falando, do versos 7 ao versos 14. Tanto das características, quanto dos resultados na palavra de Deus. Então, vamos começar da primeira característica. Qual é ela? Verso de número 7. O que está escrito? A lei do Senhor é perfeita. A grandiosidade dessa expressão, o que ela nos ensina, nós poderíamos pregar aqui o dia todo só sobre essa perfeição da palavra de Deus. O que a Bíblia então afirma quando ela quer dizer que a lei do Senhor é perfeita. Mas quero trazer para os irmãos alguns pontos dentro dessa definição que o salmista aplica à palavra de Deus como perfeita. Primeiro, a palavra lei aqui é a palavra que é usada sempre no Antigo Testamento, é a palavra Torá. É muito conhecida nossa. E o sentido dessa palavra significa instrução de Deus. Lembra quando eu te falei? O povo chega no deserto, o que é que Deus dá para o seu povo? A sua lei. Por que ele dá a lei? Porque a lei é a instrução do que Deus espera do seu povo. É importante, ao ler isso aqui, eu pude então fazer uma conexão com aquilo que Jesus falou em João 14, verso de número 6, quando ele diz que eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Por quê? Porque para o povo judeu, a lei, ela era considerado o caminho de acesso para Deus. Presta atenção. Para o povo judeu, a lei era considerado o caminho de acesso para Deus. Para cumprir, para fazer, para chegar a Deus, os judeus consideravam a lei como esse caminho de acesso. Quando Jesus chega
e anuncia ali para aquele povo a sua missão. Aquela audiência inicial dele era composta de judeus. E como os judeus encaravam a lei? Como caminho de acesso para Deus. Então agora você consegue entender por que Jesus disse para eles: eu sou o caminho. Ou seja, agora não é a lei, agora sou eu. Eu sou o caminho de acesso para Deus. E ninguém, não tem exceção, ninguém pode chegar a Deus se não for por esse caminho de acesso. No Antigo Testamento, consideravam a lei, mas Jesus veio explicar: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Olhe para o caminho que está diante de vocês. Esse texto de João é fantástico, e ele está conectado agora então com esse ponto. E quando eu meditava nesse salmo, eu lembrei disso. A lei é o caminho, então por isso que Jesus explica que eu sou o caminho. Mas, queridos irmãos, a perfeição da palavra de Deus, a perfeição da lei de Deus, decorre do fato que o autor das Escrituras é o próprio Deus. E se Deus é perfeito, sua palavra tem que seguir a mesma característica. Ou seja, de um Deus perfeito, a sua palavra também tem que ser perfeita. Então a perfeição das Escrituras está querendo nos dizer a sua completa exatidão, a sua completa confiabilidade. Às vezes, quando nós estamos dando aula, quer seja nos diversos cursos da igreja, sempre uma pergunta paira: por que nós podemos confiar nas Escrituras? A Bíblia é um livro tão antigo, já decorreu tanto tempo, porque nós podemos confiar nas Escrituras. E eu quero chamar a sua atenção para um ponto. Desde o jardim do Éden, o diabo tenta fazer o homem acreditar que a palavra de Deus não é plenamente confiável. A estratégia que o diabo usou no jardim do Éden foi convencer Eva que a palavra de Deus não era plenamente confiável. Você sabe muito bem da história, eu não vou repetir, porque o nosso tempo não nos permite, mas você lembra da conversa do diabo com a serpente? A dúvida que ele colocou no coração de Eva foi exatamente que aquilo que Deus disse para ela não era bem aquilo. Ou seja, em outras palavras, a primeira estratégia do diabo para conduzir o homem ao pecado foi exatamente fazer com que eles desacreditassem da confiabilidade da palavra de Deus. Santos irmãos, o nosso tempo tem sido marcado pela multiplicação de pensamentos que caracterizam a nossa era chamada de pós-modernidade, que tenta desqualificar as Escrituras como sendo a palavra de Deus. Portanto, essa verdade que nós consideramos como única verdade, essa verdade que nós cremos como sendo a palavra de Deus, o que o mundo tenta fazer com nossas crianças, com nossos adolescentes, com nossos jovens na universidade, é desconstruir a credibilidade, a confiabilidade da palavra de Deus. Porque essa foi exatamente a primeira estratégia que o diabo utilizou. E qual é a advertência que nós tiramos disso? Não caia nessa armadilha do diabo, em que ele quer que você acredite no seu coração, ele quer que você acredite nos seus amigos,
Ele quer que você acredite na ciência. Ele quer que você acredite nas notícias. Ele quer que você acredite em muitas coisas. Menos na palavra de Deus. Te digo aqui com todo o temor diante do Senhor, não acredite no seu coração, porque nem sempre seu coração vai te revelar a verdade. Aliás, a Bíblia fala que enganoso é o coração do homem. Cuidado em acreditar no seu próprio coração. Cuidado até com seus próprios amigos. Cuidado quem você ouve. Cuidado com quem você escuta. Porque a nossa fonte de autoridade suprema é a palavra de Deus. Por quê, irmãos? Porque só a palavra de Deus é perfeita. E repita comigo, só a palavra de Deus é perfeita. Por isso que no mês de maio nós já temos na agenda da igreja preparado um curso de como estudar e interpretar as Escrituras. E quando você vê aberto essas inscrições, não perca tempo, porque lá estaremos tratando sobre mais detalhes sobre essa confiabilidade das Escrituras e sobre como nós, cristãos, precisamos nos voltar para a Escritura. Segunda característica está no verso de número 10. Verso de número 10, o que diz? Só a primeira parte. São mais desejáveis do que o ouro. Isso aqui é muito lindo, essa linguagem que o salmista apresenta, essa outra característica da palavra de Deus. Aqui ele usa essa figura de linguagem comparando o valor da palavra de Deus ao ouro, que é um metal, sempre foi, de grande valor. Então, o que o salmista está querendo dizer para nós é exatamente sobre o grau de importância, o grau de valor, o grau de excelência, o grau de sublimidade que a palavra do Senhor deve ter para a nossa vida. Ou seja, antes de você ouvir qualquer coisa, você ouve a Escritura, você ouve a palavra de Deus, e eu fiquei pensando num exercício, como que nós então poderíamos avaliar o nosso grau de valorização das Escrituras na nossa vida? Como que eu considero, em que grau eu considero a importância da Bíblia para a minha vida? Basta nós lembrarmos para isso quanto tempo nós dedicamos para ler a Bíblia, quanto tempo nós dedicamos para meditar na Escritura, quanto tempo eu gasto na minha própria vida diariamente com essa palavra. Eu tenho interesse, móvel, conhecimento da Escritura. Eu tenho desejo de conhecer as Escrituras da mesma forma que um bebê deseja o leite da sua mãe, como Pedro escreveu lá na sua carta. E eu tive uma curiosidade. Quantas horas uma pessoa gastaria para ler a Bíblia toda? Será quantas horas a gente demoraria para lermos a Bíblia toda? E eu fiquei surpreso. Que para a gente ler a Bíblia toda, nos seus 1189 capítulos, os seus 66 livros, nós gastaríamos apenas 70
81 horas. Isso significa dizer que nós gastaríamos 53 horas para ler o Antigo Testamento e apenas 18 horas para lermos o Novo Testamento. Talvez você já é membro da igreja há muito tempo, mas você nunca leu o Novo Testamento. Você nunca leu o Antigo Testamento. E isso são maneiras pelas quais nós podemos mostrar qual é o valor que nós atribuímos às Escrituras na nossa vida. Terceira característica, já estou encerrando. Verso 10, parte B, o que diz? Ele diz que a palavra de Deus ela é mais doce do que o mel. O que quer dizer isso? Naquela época não tinha chocolate. Quem gosta de chocolate aqui? Tativo. Você tem uma colherzinha de mel. Que delícia. O que o salmista está atribuindo aqui à palavra do Senhor? O que ele está querendo nos dizer é de que a palavra do Senhor precisa produzir em nós um grau de satisfação, de alegria, de prazer ao meditarmos nas Escrituras. Ler a Bíblia não pode ser aquele peso. Vou ler a Bíblia. Ler a Bíblia é um momento de prazer, de alegria, onde você vai ouvir a voz de Deus. Quando o mundo olha para a Bíblia, ele vê um livro cheio de letras, cheio de páginas escritas. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos a voz de Deus acessível aos homens. Essa é a diferença entre o mundo e nós. E queridos irmãos, o Salmo 1 diz que o justo ele tem prazer. Ele tem prazer na lei de Deus. Ele tem prazer de ouvir sobre Deus. Ele tem prazer de estudar a Escritura. Ele tem prazer de aprender sobre o seu Deus. E é por isso que ele faz essa comparação, dizendo que a tua palavra é mais doce do que o mel. Ou seja, ela é mais saborosa, ela é mais gostosa para nós que o próprio mel. Mas o que essa palavra então produz no coração do homem? E encerro aqui agora dizendo que, primeiro, ele diz que essa palavra, no versículo de número 7, diz que ela restaura a alma. Repita comigo: e restaura a alma. A palavra de Deus, ela tem então esse poder de transformar todos os que se submetem à sua autoridade. Nesse salmo aprendemos que não somente admirar e reverenciar a palavra de Deus, mas também nós aprendemos a dar ouvidos, a obedecê-la, a deixar que ela entre no nosso coração e que o nosso coração seja curado, que o nosso coração seja restaurado. A palavra de Deus, ela tanto muda o coração do homem pecador, do homem sem Deus, como ela renova as forças daqueles que já conhecem a Deus, daqueles que já servem a Deus. Quantas vezes as pessoas no leito de sofrimento, onde dores não passam, onde remédio não dá jeito, mas o seu coração não está em desespero. A sua alma não está alma aflita, mas a sua alma é restaurada, porque ele se alimenta da palavra de Deus, ele lê as Escrituras,
então o seu coração é renovado, incendiado pelo poder dessa palavra, porque essa palavra ela tem o poder de restaurar. Às vezes você entrou aqui nessa manhã, você está quebrado, desesperado. Eu não posso mudar o seu coração, eu não posso restaurar a sua alma, mas eu sei quem pode. Abra esse livro, leia esse livro, medita nesse livro, descubra as promessas desse livro, deixa esse livro restaurar a sua alma, porque ele pode. Esse livro pode. Isaías 55 escreveu lá, que quando a palavra de Deus é proferida, lá no verso de número 11, ela não volta vazia, mas ela faz aquilo que o Senhor determina, porque a sua palavra ela é poderosa. Então, o primeiro resultado que ela produz, o que é que ela faz? Repita comigo: restaura a alma. Segundo resultado, está no verso de número 12. Só um minutinho, já estou encerrando. Verso de número 12, o que é que ela diz? Quem é que possa discernir suas próprias faltas? Quem há que possa discernir suas próprias faltas? Ele faz uma pergunta: meus irmãos, nós temos grande dificuldade em enxergar e reconhecer os nossos defeitos. Nós temos grande dificuldade em enxergar, reconhecer nossas faltas, nossos pecados, nossos defeitos. Sem a palavra de Deus, nós somos incapazes de saber quem realmente nós somos. A nossa natureza pecaminosa, ela nos tornou especialistas em enxergar o defeito dos outros, mas nós temos muita dificuldade com os nossos defeitos. Às vezes você escutando uma mensagem, você fala: isso seria bom lá para aquele irmão. Essa palavra cai como uma luva na vida do Rômulo. Essa palavra seria perfeita para o Jonatas. E você lembra de muita gente, esquece de você. Por quê? Porque nós somos especialistas em ver os defeitos dos outros, mas temos grande dificuldade em ver os nossos. É isso que o salmista está dizendo aqui. Quem há que possa discernir suas próprias faltas? Ninguém, irmãos. Ninguém. Nós só podemos discernir nossas próprias faltas quando olhamos para as Escrituras. É ela que Tiago diz que funciona para nós, no capítulo 1, verso 22 ao 25, como um espelho. É a Escritura que nós temos que olhar todos os dias para saber quem realmente nós somos. Só ela mostra o verdadeiro estado do meu coração. E ela é tão poderosa que o escritor aos Hebreus diz o seguinte, que ela é como uma espada de 2 gumes. Aquela coisa que está lá dentro do seu coração, que nem você conseguiu ver ainda, que nem você conseguiu entender, que nem você sabe ainda, ou tomou consciência. A palavra de Deus chega e ela vai revelando, ela vai discernindo lá nas suas entranhas, lá no fundo do seu coração, e ela te mostra a verdadeira motivação do seu coração. Louvado seja então Deus, porque nos deixou a sua palavra para ser o nosso espelho. Já pensou se você viesse para a igreja sem se olhar no espelho? Oh, já pensou se nós viéssemos para a igreja
sem usar o espelho, as irmãs então ficam lá, faz cabelo, tá? Olha muito no espelho, né? Mas dá resultado. Irmãos, existem muitos crentes que servem a Deus, mas há tempo que não olham o espelho. Esse espelho. Em último lugar, último resultado, a palavra de Deus é a única. É a única. Não tem outra que nos purifica. Está no verso de número 12. Verso de número 12, ele fala, na segunda parte, absolve-me das que são ocultas. A palavra absolver aqui, ela tem o sentido de purificar daquelas faltas que nós descobrimos através do espelho. Mas o que adianta descobrir as faltas se não existisse um poder para nos purificar? Mas louvado seja Deus que a obra dele é completa. Nós não só descobrimos, mas nós também temos, através dessa palavra, o poder para ser purificado. Jesus disse assim para o seu discípulo, lá em João capítulo 15, verso 3: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. É essa palavra que não só mostra nossos defeitos, nossas faltas, nossos pecados, mas ela também entra no nosso coração através da obra do Espírito e vai nos purificando. E é por isso que o salmista, sabendo disso, vamos ficar de pé, o último verso, ele então vai dizer: já que essa palavra me mostra quem eu sou, já que essa palavra me mostra o estado do meu coração, já que essa palavra é a única que pode me purificar, já que essa palavra é perfeita, já que essa palavra é confiável, só me resta fazer uma coisa. Verso de número 14. Ele faz a sua oração, e é o que eu quero convidar os irmãos para fazermos juntos. Ele faz o seu pedido, ele expressa a Deus o seu desejo profundo de obedecer a palavra, de agradar a Deus, de cumprir a palavra. E olha como que ele expressa isso. Leia o verso de número 14 comigo: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. E é essa oração que nós devemos fazer. Nós devemos nos preocupar que tanto aquilo que a gente fala quanto aquilo que a gente pensa, em outras palavras, isso resume o que somos. Que o que somos, sejamos segundo o que Deus nos instrui através da sua palavra. E é por isso que ele ora, é por isso que ele faz esse pedido. E eu quero encerrar essa mensagem orando por todos nós, para que o Senhor possa nos ajudar a amar a sua palavra, a honrar a sua palavra, a estimar a sua palavra, a viver a sua palavra, a pregar a sua palavra, porque só ela é perfeita. Coloque sua Bíblia no seu coração. Você trouxe Bíblia? Coloque ela no seu coração. Senhor,